Nosso Deus é maravilhoso. E é diante da bondade desse Deus que nós estamos nesta noite reunidos. E eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs a abrirem as nossas Bíblias no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler do 15 ao 17. Colossenses 3, do 15 ao 17. Amém? Diz assim a palavra maravilhosa do nosso Deus nesta noite. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Pode se assentar. Graças a Deus por esta noite, por esta palavra. E nessa oportunidade tão especial que o Senhor nos concede, eu tenho a plena certeza que eu estou diante de um povo que foi chamado para viver em paz. E não é qualquer paz, né? É a paz de Filipenses 4:7. A paz que excede todo o entendimento. A paz que ultrapassa o limite do nosso entendimento, que não tem como a gente explicar. É a paz da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele fez lá em João 14:27, quando Ele disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Promessa do nosso Senhor. Jesus nos dá a sua paz, e de graça nós recebemos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela que é a única paz verdadeira. É como se, independente da situação que nós estejamos vivendo, independente da dificuldade, do desafio, daquilo que nós estamos enfrentando, das afrontas, do sofrimento, nós temos uma certeza: nós não estamos só. Ele é tão bom e Ele nunca nos deixa, como nós louvamos nessa noite. A nossa vida tem um dono e por isso nós não nos perturbamos. Nós não temos medo, mas nós nos sentimos seguros. Nós descansamos nele. Essa é a paz que deve ser o juiz em nossos corações. Essa paz, ela julga e ela conduz a nossa vida. Ela conduz as nossas atitudes, aquilo que nós falamos. Ela conduz os nossos relacionamentos. Nós não nos rendemos a confusões, contendas, a brigas, a divisões. Não nos rendemos a mentiras ou guerras. Mas quem direciona tudo na nossa vida é a paz de Cristo. Pois a nossa vida pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E não para por aí. É com essa paz que nós fazemos parte de um corpo. Não podia ter acontecido algo melhor nas nossas vidas. Ser chamado para desfrutar da paz de Cristo. Essa paz que é nos dada de graça
e fazermos parte de um só corpo, o corpo do nosso amado, o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse corpo é esse povo lindo que eu estou vendo nesta noite aqui neste lugar. E é um presente, realmente, né, Aline, como foi testemunhado aqui na segunda-feira. É verdade, é um presente que nós não merecemos. É um presente que nós não somos dignos. Nunca vamos merecer e nunca seremos dignos disso. Mas se tem algo que eu e você, que nós podemos ser diante de tanta bondade, dessa bondade maravilhosa do Senhor, nós podemos ser agradecidos. Nós podemos ser agradecidas, gratos e gratas. E Paulo, ele encerra o versículo 15 que nós lemos, exatamente com essa instrução. Sejam agradecidos. Há um tempo atrás, o Ministério de Louvor e o Ministério de Dança, essas meninas lindas, nos presentearam com um louvor que fala exatamente disso. O louvor se chama Obrigado. E ele começa dizendo: eu te agradeço, Senhor. E na primeira vez que eu escutei esse louvor, ele mexeu muito comigo porque ele é uma oração, assim, né, de agradecimento ao Senhor. Ele, como se a gente estivesse orando ao Senhor e agradecendo. E esse louvor me chamou muita atenção, mexeu muito comigo e eu fiquei meditando nele. E eu lembrei de uma oportunidade que eu estive aqui neste lugar, que o pastor pregou algo a respeito sobre a gratidão. Eu me lembrei há muito tempo atrás, naquela noite, eu até fugi da faculdade, acho que tinha faltado luz, e eu corri para a igreja, porque eu queria ouvir a palavra do Senhor. E quando eu cheguei aqui, eu fui presenteada, porque o Senhor estava falando sobre gratidão. E eu lembro que naquela oportunidade, o pastor, ele falou sobre o Tratado da Gratidão. Esse Tratado da Gratidão é do Tomás de Aquino. É um filósofo e doutor da Igreja Católica. E nesse Tratado da Gratidão de Tomás de Aquino, ele define a gratidão em 3 níveis. O primeiro nível é um nível superficial. É aquele mais racional. Acontece algo, nós somos beneficiados, e eu reconheço, simplesmente reconheço. Seria como se fosse um grata. Reduzido, bem simples, bem racional. Essa é a forma de dizer obrigado em alemão e inglês. A palavra thank you é grato. A palavra Zudanken, que é em alemão, ó, mais ou menos em alemão, né? Também é grato. Mas aí vem o segundo nível, o nível intermediário. Nesse nível já existe um agradecimento, já existe dar graças, a gente louva aquele que nos prestou algum benefício. Seria como se fosse agradecida, porque você fez isso por mim. Esse é o caso do agradecimento em espanhol, quando se fala graças, em italiano, quando se fala grazie, ou em francês, quando fala merci. Já num terceiro nível do Tratado de Gratidão, é um nível mais profundo. É aquele sentimento de gratidão que é tão pleno dentro de nós, é tão inteiro, que eu me comprometo com a pessoa que me fez algo ao meu favor, que me fez uma boa atitude. Nesse nível de gratidão, a gente cria um compromisso. Existe um vínculo entre a pessoa que foi favorecida e aquele que favoreceu. É o desejo de retribuir todo o cuidado, toda a gentileza recebida. E aí, seria como se fosse um muito obrigado, muito obrigada. Nós somos tão privilegiados que é exatamente na língua portuguesa
que a palavra para expressar agradecimento está no seu sentido mais profundo da gratidão. É tão especial que eu me comprometo com o meu próximo. Por muitas vezes, nós falamos o dia inteiro, eu acredito, que a gente fala obrigado, obrigada, muito obrigada, o dia inteiro. Mas muitas vezes a gente não se dá conta da profundidade disso que nós estamos falando. O que significa isso que nós estamos falando? Em um mundo tão individualista, de pessoas que só querem mais e mais, como a gente aprendeu aqui no domingo, as pessoas almejam ser autossuficientes. As pessoas pensam que viver bem é não depender de nada e nem de ninguém, como se isso fosse possível. E nesse mundo, agradecer para quê? Se comprometer com o outro para quê? Afinal de contas, cada um com a sua obrigação, cada qual com o seu serviço, cada um cumpre o seu papel. Eu não tenho nada que ver com isso. Arrogância. É arrogância nossa achar que nós podemos ser autossuficientes. É arrogância nossa pensar que eu sei o que é melhor para mim e pronto. Que eu sozinha vou conseguir. E toda essa arrogância, toda essa autossuficiência me impede de ser grata com o meu próximo. Me impede de estabelecer vínculos com as pessoas. E mais, me impede de ser grata com Deus. Me impede de ter esse vínculo com Deus. Me afasta de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E é como se tudo que Jesus nos ensinou se fazendo humano como nós, tudo aquilo que Ele nos ensina não tem validade nenhuma, não tem importância. Porque Jesus é exatamente esse plano perfeito, que nos mostra o quanto nós dependemos de Deus. E o quanto nós precisamos uns dos outros. Jesus é a expressão mais plena e linda de humildade, e não de arrogância. Jesus, sim, é autossuficiente. E mesmo sendo autossuficiente, o que ele fez? Ele abriu mão de si mesmo. Ele se esvaziou e escolheu ser servo. Ele estabeleceu vínculos muito profundos e verdadeiros. Ele se comprometeu com as mais diversas necessidades das pessoas que ali tiveram o privilégio de estar diante dele. E ainda hoje, o Senhor continua estabelecendo vínculos profundos e verdadeiros. Ainda hoje, o Senhor continua se comprometendo com as nossas diversas necessidades. Ele tem nos sustentado, não tem? Ele tem nos livrado, não tem? O Senhor tem nos amado, não tem? O Senhor tem te amado? O Senhor tem nos amado. E Ele tem nos dado a sua paz. Não qualquer paz, a paz que vem dEle. Será que tudo isso não tem importância? Será que nós não temos motivos suficientes para sermos completamente gratos e gratas ao Senhor? Sejam agradecidos, disse Paulo à igreja de Colossenses. E o contexto desse texto que nós lemos é ali naquela igreja de Colosso. Ela foi fundada através do ministério de Paulo, em Éfeso. Porque Paulo nunca esteve fisicamente em Colosso, mas eu creio que em espírito. E tudo o que Deus fez através da vida de Paulo lá em Éfeso, alcançou o povo lá em Colosso. Que poderosa mensagem. A mensagem da cruz, o evangelho da verdade, chegou até eles. Eles foram chamados, assim como eu e você, a viver em paz.
e a fazer parte de um povo. E o esforço de Paulo aqui, quando ele escreve essa carta, era para que aquele povo reconhecesse a soberania de Deus e a suficiência que só há no Senhor. Só o Senhor é suficiente. E Paulo chama eles ali a viver Cristo. Paulo chama eles a focarem nas coisas do alto. Ele chama eles, como nos chamou, a se revestir de Cristo. Chamou aquele povo a viver em paz e ter a palavra de Deus como medida para as suas vidas. E o resto? O resto, chuta. Chuta que é macumba. Não serve para a nossa vida. O resto não transforma a nossa vida, não muda a nossa história. O resto não traz plenitude. O resto não é de Deus para as nossas vidas e ponto. Amém? Tudo isso porque naquela igreja ali havia uma espécie de heresia. Havia ali falsos ensinos. Esses ensinos negavam a suficiência e a soberania de Deus. Tinha crenças no meio daquele povo que eram baseadas em doutrinas, em tradições e em superstições humanas. Coisas que não estavam na palavra de Deus. Coisas que Cristo não ensinou com a sua vida. Coisas que não eram da vontade de Deus. E é justamente nesse contexto que Paulo chama aquela igreja. Sejam agradecidos. E segundo o tratado da gratidão lá de Tomás de Aquino, nós sabemos que podemos ser gratos em 3 níveis. Em um nível mais superficial, em um nível intermediário ou um nível mais profundo. E aí eu volto no culto de domingo, aquele culto maravilhoso que nós tivemos aqui. Um culto em que nós também falamos de gratidão. Um culto em que nós lemos juntos Salmo 116:12, que diz: Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? E eu me pergunto, e eu te convido a se perguntar também, diante dessa bondade, da bondade do Senhor para com as nossas vidas, é possível ser agradecido superficialmente? Simplesmente agradecida, Senhor, e sai andando. Como se o que Deus fez na minha vida é obrigação dele. Estou para dizer que, infelizmente, é possível. É possível ser agradecida de maneira intermediária? Ô, Senhor, o Senhor fez, que bom, Senhor, agradecida. E é só isso. É possível? É possível. Ou a gratidão que devemos ter diante da bondade do Senhor para com as nossas vidas é aquela de nível mais profundo. Mas tão profundo que eu me comprometo com Ele. Tão profundo que a vontade dEle é tudo na minha vida. Tão profundo que eu sinto uma plenitude e eu digo a Ele, do meu mais profundo: Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. O Senhor merece o nosso mais profundo obrigado. A nossa mais profunda gratidão. Eu tenho essa convicção e eu creio que os meus irmãos e as minhas irmãs também têm essa convicção. Um nível tão profundo, ao ponto de eu me comprometer com Ele. Deus merece a nossa mais profunda gratidão. Nos tirar de onde Ele nos tirou. Fazer o que Ele fez e continua fazendo. Não merecemos. Nós não somos dignos. Mas, Senhor, nesta noite, o Teu povo diz:
Muito obrigado. Muito obrigado. A verdade é que até para sermos agradecidos e agradecidas nesse nível, nós vamos precisar da ajuda dele. Nós não vamos conseguir sozinhos. Então, vamos pedir para o Senhor nesta noite: Senhor, me ajuda a ser grato nesse nível mais profundo, pois o Senhor é digno, pois o Senhor merece, e eu quero ser assim. Glória a Deus, e as nossas palmas são para Ele, amém? Glória a Deus. E a pergunta nessa noite, então, nos ensina, Senhor, o que é necessário para sermos agradecidos, agradecidas, nesse nível mais profundo. Nos ensina, Senhor. E a primeira resposta que essa palavra vem nos dizer é: Ele vai nos ensinar. É necessário que em nós habite ricamente a palavra de Cristo. Versículo 16 que lemos diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Diante daquele contexto, Paulo estava instruindo os colossenses a buscarem mais a palavra de Deus, a terem a palavra de Deus como medida para suas vidas e mais nada. E aí eu pergunto, a palavra é de quem? De Cristo. A palavra é de Cristo. Quer dizer que não é o que o fulano, que o ciclano, que o beltrano disse, ou o que ele pensa, ou o que ele acha, mas é o que o Senhor nos disse através da palavra dele. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso pastor, ele enfatiza tanto, ele se esforça tanto, e ele preza tanto, que em todo tempo, neste lugar, seja a palavra de Deus a falar com as nossas vidas. E não outra coisa. Não é o que o homem, não é o que a mulher diz ou o que acha, mas é o que a palavra de Deus diz. E aí a palavra falou, e aonde tem que estar essa palavra? Precisa estar. Precisa fazer morada nas nossas vidas. Quando habita ricamente em nós a palavra de Cristo, ela é vista nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, naquilo que nós deixamos de falar, e até aquilo que nós deixamos de fazer. As pessoas veem a palavra de Cristo em nós. Gratidão profunda é se revestir de uma nova roupa. Que roupa é essa? Cristo. E quando as pessoas olham, elas veem Jesus em nós. E essa roupa não está lá em casa guardada no armário. Essa roupa não está lá no shopping para que eu possa comprar. Não está. Ela está na palavra de Deus, no que ela tem falado conosco. E ela precisa ser viva em nós. Testemunho de novo da nossa irmã segunda-feira. Né? Ela testemunhou do privilégio que é poder ouvir a palavra de Deus. O quão importante é nós não nos acomodarmos em ouvir, simplesmente ouvir a palavra. É algo muito importante, é algo muito fundamental. E eu estou para dizer que é a única coisa que pode transformar as nossas vidas. É a palavra de Deus. É ela que vai nos trazer vida, é ela que vai nos trazer paz. Nós não merecemos, nós não somos dignos, mas o nosso Senhor é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele é amoroso e Ele tem se esmerado para falar com as nossas vidas.
E eu fico me perguntando, quem somos nós? Para que o Senhor se preocupe tanto com as nossas vidas, para que Ele mova céus e terra para vir falar conosco. Quem somos nós? É de sair desse lugar flutuando mesmo, não dá para sair daqui de qualquer jeito. Nós temos que sair daqui dizendo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou comigo. Muito obrigado, Senhor. E eu me comprometo com tudo que o Senhor me disse, Senhor. Eu crio um vínculo com tudo aquilo que o Senhor falou comigo nessa oportunidade. E é incrível que quando nós nos comprometemos com a palavra de Deus, quando nós temos esse vínculo com a palavra de Deus, nós estamos nos comprometendo com o dono dela. É com o Senhor que nós estamos nos comprometendo. Esse vínculo é com Ele. Isso é maravilhoso. É tão profundo que eu desejo retribuir. É tão profundo que a minha gratidão não pode ficar só em palavras, mas ela se torna atitudes. Então as coisas já não são mais como eu quero. As coisas já não são como eu acho que tem que ser. As coisas não são como me disseram que deveria ser. Não, mas é o que a palavra de Deus falou comigo e ponto final. Não tem mais e não tem menos, é o que a palavra disse. O Senhor move o seu espírito neste lugar. Ele levanta pessoas, Ele usa a vida das pessoas e Ele revela a sua palavra para nos dizer a verdade, para nos dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E aí, de repente, pousa um passarinho lá na minha janela, né? E aí o passarinho me contou o que... E aí vale o que o passarinho disse, não o que a palavra falou comigo. Porque, afinal, eu faço o que é conveniente, o que é mais fácil. Abrir mão desse favor imerecido, não se comprometer com essa palavra que o nosso Deus, que é do nosso Deus para as nossas vidas, ouvir por ouvir, não dar reverência, não dar o devido temor e importância, é o contrário da gratidão. É a ingratidão. Afinal, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é amor puro pelas nossas vidas. O Senhor é inteiro, Ele não é pela metade. O Senhor é suficiente. Será que a gente precisa de mais alguma coisa? Ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós é em abundância, de maneira que na nossa vida seja possível ver ela escrita em nós. Que privilégio! Esse é um nível de agradecimento, é um nível de gratidão profundo, pois o nosso compromisso é com a palavra de Deus e com o dono dela e mais nada. Amém? Amém. Mais do que palavras, mais do que simplesmente louvar o que louvamos, nós precisamos nos comprometer, ter um compromisso diante do nosso Deus. Deus honra a palavra dele ou não honra? Ele honra com tudo que ele tem falado. E nós, como filhos e filhas dele, precisamos honrar com a nossa palavra. Precisamos tornar uma prática de vida. Quando nós dizemos, naquele louvor, toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quando nós dizemos isso, meu irmão e minha irmã, permita que a palavra de Deus transforme a sua vida em Cristo cada dia mais. Que nós possamos viver esse nível de gratidão profundo, nos comprometendo com o nosso Deus e com tudo que a palavra dele tem nos ensinado. Amém?
Mas a pergunta, né? Nós pedimos ajuda para o Senhor e Ele nos ajuda sempre. Nós pedimos, Senhor, o que é necessário para sermos agradecidos, gratos e gratas nesse nível mais profundo? Depois de ter essa palavra de Cristo habitando ricamente em nós, gratos e gratas, nós precisamos nos comprometer uns com os outros, para que juntos, todos nós louvemos e engrandecemos o nome do Senhor. Versículo 16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A igreja de Colosso, assim como nós, foi chamada a viver em paz, como membros de um só corpo. E é chamada a juntos buscarem no Senhor o que precisam para viver. E a louvarem e a engrandecerem juntos o nome do Senhor com coração grato ao Senhor. Gratidão em um nível mais profundo diante de Deus implica em sermos realmente membros de um só corpo. Membros que se comprometem uns com os outros. E eu paro para pensar, gratidão é algo lindo, não é? Gratidão é incrível, porque ela gera vínculos. Ela estabelece comprometimento. Isso me fez lembrar uma expressão africana, que diz, o nome da palavra, né? Ubuntu. Uma expressão africana. E o seu significado é exatamente esse. Sou o que sou pelo que nós somos. Sou o que sou pelo que nós somos. Se nós estamos alegres, eu sou alegre. Se alguém está triste, está aflito, a tristeza dele ou dela é a minha tristeza, é a minha aflição. Não é só do irmão, é nossa. E juntos nós nos ajudamos, juntos nós testemunhamos, juntos nós oramos, juntos nós buscamos direcionamento e juntos nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Um exemplo prático. Aconteceu ontem, essa saiu quentinha do forno. Ontem, quando a gente chegou do trabalho, a gente parou no mercadinho, né, para comprar um pão, né? E aí nós tivemos a alegria de encontrar o aniversariante do dia, nosso querido irmão Beto, que estava de aniversário ontem. E ali a gente parabenizou ele, né? E conversando com ele ali na rua, ele disse algo que me falou muito comigo, assim. Ele disse que nesse aniversário ele tinha muitos motivos para agradecer. E se o meu irmão Beto tem motivos para agradecer, eu também agradeço. Se o meu irmão Beto está feliz, eu também me alegro, porque a alegria dele é a minha alegria. Ver o que o Senhor tem feito nessa família nos alegra muito. É motivo de agradecimento, sim. Juntos nós adoramos e juntos nós exaltamos quem é o Senhor e o que Ele tem feito no nosso meio. Isso é o Ubuntu. Aquela festa extraordinária, aquela festa sobrenatural das crianças, foi algo que encheu a nossa vida de sorriso. E por que será? Porque se tinha algo tão verdadeiro e real ali naquele lugar, era o sorriso daquelas crianças. Era o sorriso daquelas mães. Nós podemos contemplar o próprio Deus sorrindo no nosso meio. Os olhinhos daquelas crianças chegavam a brilhar. Ubuntu. Nós nos comprometemos uns com os outros. A dor do outro é a minha dor. A aflição do outro é a minha aflição. A necessidade do outro é a minha necessidade. Eu não estou aqui
para competir. Eu não estou aqui para dizer que sou melhor, que estou certo e você está errada. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Não. Não dá para se alegrar enquanto o meu irmão está sofrendo, enquanto o meu irmão está triste. Não dá. Eu estou aqui para ser com o outro. Nós estamos aqui para sermos juntos e para juntos buscarmos o Senhor. Porque Deus é exatamente tudo que nós precisamos. Ele é suficiente. Outro dia eu testemunhei para uma irmã querida que, diante de alguns enfrentamentos que eu passei, eu aprendi algo e eu espero nunca esquecer isso que eu aprendi. O Senhor me ensinou que não se trata mais só de mim mesma, mas eu aprendi que é algo muito maior. Se trata daquilo que Deus quer fazer. Se trata daquilo que o Senhor planejou, os projetos dele na nossa vida. Deus é comunitário. Deus é o bem-estar coletivo. Ele é suficiente. Quando ele abençoa um irmão ou uma irmã, a bênção é grande e todos nós nos alegramos. É como se todos nós fôssemos abençoados e a gente se alegra. Ele é tão suficiente e grandioso e Ele quer, se tem uma coisa que Deus quer, é abençoar a todos nós. Sabe para quê? Para que juntos, eu e você, todos nós, glorifiquemos e exaltamos o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. A bondade de Deus é tão grande com as nossas vidas, que não dá para querer ela só para nós, né? Não dá para guardar só para nós, é tão maravilhoso, que nós temos o desejo, nós queremos, nós oramos, que toda essa bondade alcance as outras vidas, alcance a vida do meu irmão, da minha irmã, das pessoas que estão à minha volta. E nós nos comprometemos com isso. Gratidão profunda. Gratidão em um nível mais profundo está em sermos em um povo que se importa, que se compromete uns com os outros, membros de um só corpo. Nós estabelecemos vínculos verdadeiros diante da presença de Deus, buscando sempre Ele e o que Ele tem para as nossas vidas. E juntos, é certo, que nós vamos louvar e engrandecer o nome dEle, amém? Mas, Senhor, o que é necessário para sermos agradecidos nesse nível mais profundo? Terceira e última resposta. É necessário que você aprenda a fazer tudo e a falar tudo em nome do Senhor. É por Ele, é em agradecimento a Ele e é para a glória dEle. Versículo 17 diz: tudo que fizerem, em palavra ou em ação, façam em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Se é desejo do nosso coração viver esse nível de gratidão profundo, esqueça, de verdade, esqueça fazer as coisas de qualquer jeito. Esqueça ficar fazendo as coisas correndo ou fazer só por fazer. Esqueça ficar reclamando. Esqueça ficar falando coisas que não edificam a vida do meu próximo. Esqueça falar mal do irmão. Esqueça. Falar em nome de Jesus, fazer em nome de Jesus é uma responsabilidade que nós carregamos. E tem mais. Falem dando graças a Deus, sendo agradecidos a Deus. A vida diante de Deus não é, de verdade, a vida diante de Deus não é e não pode ser um fardo cansativo,
pesado de carregar, que a gente só reclama, ó vida, ó céus. A vida diante de Deus não é assim. Ter uma vida com Deus é uma vida que vale a pena. Aleluia. E como vale a pena? É bom demais viver, não é? Com o Senhor ainda é maravilhoso. Nós passamos por problemas? Passamos por problemas. Exige esforço nosso? Exige esforço nosso. E graças a Deus por tudo isso. Porque, do contrário, nós seríamos um bando de gente mole, frágil, mimado e preguiçoso. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver para Ti, Senhor. E aí eu fiquei pensando em Jesus, quando Ele carregou aquela cruz para nos salvar. Só Ele sabe o que Ele sentiu. Ele estava ali debilitado, Ele estava ali todo machucado, carregando aquela cruz naquela via dolorosa. E depois Ele foi lá ser crucificado, Ele se doou. E eu me perguntei, em algum momento, Jesus reclamou? Embora Ele tivesse todos os motivos, porque Ele é santo, Ele não pecou, Ele não merecia passar pelo que Ele passou, mas Ele se doou. Ele enfrentou aquela cruz, e Ele enfrentou e não foi de qualquer jeito. Foi com muito amor, foi calado, foi mudo. Ele se doou por inteiro. Foi perdoando, foi orando, foi clamando a Deus para que fosse feita a vontade de Deus em todo o tempo. O que fazemos, o que falamos, fazemos e falamos em nome dEle. E o que tudo isso representa? Representa muito. Significa que aquilo que eu faço, que aquilo que eu falo, para que eu falo e eu faço, para que todos saibam quem é Jesus. Eu falo e faço em agradecimento a Ele. É tudo para a glória dEle. Não é para a minha glória, porque eu não sou nada. Não é para dizer que eu fiz, que eu posso. Não. É um privilégio que nós não merecemos. Mas as pessoas veem Jesus em nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Sempre que nós fazemos e falamos, tudo em nome dEle. Nós estamos falando nessa noite em um nível de gratidão profunda. E quando Paulo instruiu a igreja, como nós lemos aqui, essa igreja de Colossense, a serem agradecidos, eu tenho certeza, diante dessa palavra, que ele não estava dizendo para aquela igreja, sejam superficialmente agradecidos. Não. Paulo não estava falando para aquela igreja, sejam mais ou menos agradecidos. Não. Paulo estava falando para aquela igreja e fala para nós nesta noite. Sejam completamente agradecidos. Sejam profundamente agradecidos ao ponto de tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós falarmos, seja em nome de Jesus. Dando sempre graças a Deus Pai. Glorificando sempre ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Concluindo, gratidão. Gratidão é linda. Você acha gratidão lindo? Gratidão nos faz mais alegres. Gratidão é sobre agradecer. É sobre sair de si mesmo. Gratidão é sobre ser humilde. Gratidão é reconhecer o quanto nós precisamos uns dos outros e o quanto nós dependemos do Senhor. Gratidão gera vínculos, comprometimento uns com os outros e com Deus. Gratidão nos faz apreciar as coisas mais pequeninas. Gratidão
é de Deus para as nossas vidas. Quem é grato é alguém mais feliz. Quem é grato é alguém mais disposto. Quem é grato não reclama, mas em tudo glorifica e exalta o nome do Senhor. Mas nós vivemos em um mundo onde o sistema é meio individualista, né? Onde as pessoas pensam que podem ser autossuficientes, que são capazes de tudo, que as pessoas estão tão cheias de si que agradecer é para os fracos, né? Para as fracas. E que bom que nós somos os fracos e as fracas, que tem todos os motivos para agradecer, né, Beto? Mas nós aprendemos coisas importantes a respeito da gratidão nesta noite, diante da presença do Senhor. Aprendemos que nós podemos ser gratos em 3 níveis. Num nível superficial, num nível intermediário ou profundamente gratos. E as palavras que nós usamos para expressar o nosso agradecimento é muito obrigado. São palavras simples, mas elas nos remetem a um vínculo. Essas palavras nos remetem a um comprometimento uns com os outros e com Deus. Quando eu digo muito obrigado, meu irmão e minha irmã, na verdade eu estou me comprometendo. Eu estou me ligando a ela. Eu estou dizendo, eu estou aqui contigo para o que der e vier. Eu estou aqui para o que você precisar, porque você me ajudou tanto. Você fez algo por mim e eu sou muito agradecido por aquilo que você fez. E é assim com Deus. E nós estamos diante da bondade desse Deus maravilhoso. E diante da bondade dele, nós escolhemos ser profundamente agradecidos. E juntos nós pedimos a ele nessa oportunidade, Senhor, nos ensina o que é necessário para sermos agradecidos e agradecidas nesse nível mais profundo. Primeira resposta que a palavra nos deu é necessário que habite em nós ricamente a palavra de Cristo. É a palavra dele, é o que ele fala. É com essa palavra que nós nos comprometemos. É com ele que nós nos comprometemos. E a segunda resposta, depois que essa palavra habita ricamente em nós, nós somos gratos. Nós somos gratas e nos comprometemos uns com os outros, para que juntos, nós louvemos e engrandecemos o nome do Senhor. Eu fiquei pensando que deve ser muito, de verdade, muito chato, muito sem sentido, louvar sozinho. É muito mais lindo, é muito mais completo quando o povo de Deus se reúne para exaltar e glorificar o nome do Senhor. É junto que nós exaltamos, é junto que nós adoramos o nome do Senhor. Nós temos que louvar e engrandecer o nome do Senhor sempre, em todo tempo. Mesmo que sozinho, às vezes, mas é quando o povo se reúne que é muito mais pleno, que é muito mais completo. E que a gente possa se comprometer uns com os outros. Que a alegria do meu irmão seja a minha alegria. Que a tristeza, a aflição, a necessidade do meu irmão também seja a minha. A tristeza, a minha necessidade, a minha aflição. E em terceiro e último, é necessário que tudo que eu fizer ou falar, eu faça e fale por Ele, em nome dEle, em agradecimento a Ele e para a glória do nome dEle. Amém? Eu expresso a minha gratidão nessa noite, dizendo que sim, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade que eu tenho de estar aqui no meio do povo dEle, de estar aqui na presença dEle, de ter irmãos e irmãs que para mim são muito preciosos. E eu não sei o que seria de mim sem isso. Eu sou muito agradecida.
Muito obrigada ao Senhor. E nós vamos louvar o nome do Senhor neste momento juntos, mas eu gostaria que a gente refletisse muito no que a gente vai louvar. Que seja do nosso mais profundo, como uma oração de agradecimento ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido maravilhoso com as nossas vidas. Amém? Amém. Que as nossas palmas louvem e engrandeçam